Para o cafezinho de prosa de hoje, eu recebo o Padre Tom, deputado federal pelo PT, já está conosco aqui e a gente vai falar um pouquinho a respeito de tudo. O momento do nosso estado é conflitante, o momento da nossa cidade é caótico, mas o que a gente pode pensar na hora que a gente quer política com ética? Só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui com essas palavras. Roda a vinheta e eu recebo o Padre Tom. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Tá vendo aquele edifício, moço? Muito bem lembrado, hein? Muito bonito essa música. Foi um Logo eu gosto de tocar. Você toca também, Padre? Sim. Toca essa daí na missa também, não? Na missa também, várias vezes já. Fala da vida, né? Fala da vida. Fala também da igreja, né? Tá vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei lá, né? Pois é. E é a fase, a parte final da música. Final, né? da música. Que é realmente muito bonito. Boa noite, Padre. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Pena que você não vem mais. É meio complicado para chegar até aqui, né? É meio corrido, Léo, mas agradeço a oportunidade e é sempre bom estar falando através do teu programa com o nosso povo querido de Rondônia. Bom, Padre, como é que você está lá no interior do estado? Como é que o pessoal está vendo essa zoeira que está acontecendo aí? Padre Tom sai candidato a governo ou Padre Tom vai ser vice do Confúcio ou é vice do Cassol? Dos indicados do Cassol, enfim, o que está acontecendo, Padre? Não, o Partido dos Trabalhadores, Léo, tem candidatura própria, tá? Nós fomos o primeiro partido a definir isso ainda no ano passado. Nós temos pré-candidatura própria ao governo e a militância do PT está muito energizada, muito animada, tá? E nós estamos conversando com o partido, a base do senador Ivo Cassol, com o PP, com o PR, PPS. Por que esse negócio de não conversar, né? Não, nós estamos conversando com todos os partidos, conversamos até com o PMDB também. Por quê? Porque o PT ele está numa fase de reorganização, de reconstrução, e a política é a arte de fazer ponte, de dialogar, né? Conversamos com o PDT, conversamos até com o partido do prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, sou amigo PSB? do Mauro Nazif, PSB, e ainda há pouco eu me reuni com partidos pequenos, partidos como o PRB, né, que queriam me conhecer, né, já tinham ouvido falar do Padre Tom, alguns conheciam, PT do B, portanto, esse momento é um momento de conversação, de namoro entre os partidos e é um momento de vencer etapas também, porque muitas vezes a gente tem dificuldades ideológicas no partido, dificuldades de visões. Por exemplo, hoje mesmo eu me reuni com o presidente do PSC, que é um partido em Rondônia de maior tendência evangélica, né? E eu sinto que a gente precisa, eu sou católico, eu preciso também de uma aproximação, porque Rondônia é o estado mais evangélico da federação. Quase 40% da população se declara evangélica, não é? E aí, mesmo que nós somos todos cristãos, católicos e evangélicos, mas muitas vezes as pessoas separam muito esse ser católico e o ser evangélico, né? E graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande de viver esse diálogo evangélico, seja com os pentecostais, sejam também com os próprios católicos. Porque tem católicos conservadores também. É verdade, não existe, a gente fala aqui de cristãos, de católicos ortodoxos, né, lá na Grécia, que você olha assim, na Grécia, na Rússia, você fala, não, isso aqui não tem nada a ver com esse catolicismo aqui. Se todo mundo tem a mesma base cristã, isso é como a gente colocar bandeira de gasolina diferente, né? Texaco, Petrobras, Shell, mas no final das contas, quem bota o carro para andar é a gasolina, né? É a gasolina. Eu conheço. Não vejo muito. Em Brasília. Não sinto muito isso, não. Sim, em Brasília eu conheço uma família que é daqui de Rondônia, católicos praticantes, e a família foi para Brasília e se identificou mais em participar de uma igreja católica ortodoxa, por exemplo, né? Se sentiu ali mais acolhida. E eu penso que a primeira impressão é que fica, e muitas vezes as pessoas eram católicas e se identificam com uma comunidade menor, e muitas vezes nem sendo católico ou mesmo sendo evangélico, se sentindo em casa. A ministra Marina Silva, que é
vice do Eduardo Campos, sempre foi uma mulher voltada para... Aliás, era uma pessoa de dentro da sacristia. E estudou, inclusive, para ser freira. De repente, lá na frente, encontrou um outro caminho, sem perder a sua essência. Encontrou um outro caminho, que foi numa igreja evangélica. E apesar de se dar muito bem aqui com o bispo Dom Moacir Grec, continua tendo, assim, uma amizade muito grande, eu sei disso, mas... mudou e hoje professa o... Sim, eu gostaria até de mandar um abraço, não sei se ele nos assiste agora, o promotor de justiça, Dr. Jackson, né? Eu gosto de conversar. Isso, aí eu conversava com ele semana passada. Querido amigo, aí ele colocava o exemplo do Miguel Arraes. Miguel Arraes é pernambucano, o avô do Eduardo Campos, ele se declarava ateu. Uhum. Aí no velório dele, foi Dom Helder Câmara que fez, né? Uhum. E Dom Helder Câmara dizia assim que Deus, mesmo que o Arraes não acreditava em Deus, Deus acreditava em você, por isso Deus vai te levar, né? Aí o exemplo, por exemplo, da Marina Silva. Um outro exemplo que eu uso muito é o do Mahatma Gandhi, né? Que Gandhi, na Índia, a Índia foi um país que foi colonizado e evangelizado, entre aspas, pelos ingleses, que eram cristãos, e os ingleses fizeram até pior do que fizeram os portugueses. Aí, e falavam em nome de Deus. Aí o Gandhi diz assim, não, eu vou ler a Bíblia do começo ao fim para descobrir quem é esse Cristo e esses cristãos. Aí ele chegou à conclusão que gostava de Cristo, mas não se identificava com os cristãos, né? Muito interessante. Muito interessante. E a gente tem aqui uma série de... eu ia falar aqui, vamos aproveitar até esse momento para falar um pouco a respeito dessa reconstrução da Igreja Católica, né? Essa revisão da Igreja Católica. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos homens mais inteligentes que eu já vi até hoje, e mais preparados, Leonardo Boff. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui, e ele, não no programa, fora daqui, e o Leonardo me falava a respeito da teologia da libertação, das dificuldades que ele tinha de aceitar o voto de silêncio, porque o padre tem 3 votos, né? E todos os padres me dizem o seguinte, o voto de castidade e o voto de pobreza é maneiro. O difícil é você aguentar o voto de obediência. De obediência. Esse é realmente o voto mais difícil. E ele falou a respeito desse assunto, e num determinado momento ele não teve mais como conviver dentro da igreja, como ficar dentro da igreja, porque ele foi pedido além daquilo que suas forças poderiam suportar. Então, num determinado momento mudou, e hoje a gente vê uma igreja sendo revisada, revista com esse novo Papa. O que você espera dessa nova igreja? O que você espera desse novo Papa e do cristianismo de uma forma geral a partir desse momento? Não, o Papa Francisco, a gente vê ele de forma muito positiva, e não somente para os católicos, eu tenho escutado até dos evangélicos. Eu sei que está sendo difícil, né, para o Papa Francisco, mas os gestos dele, por exemplo, nós tivemos o Leonardo Boff, um dos fundadores da Teologia da Libertação, e ele acabou recebendo agora o Frei Carlos Mestres, né? Recebeu em Roma. Aí o quê? O Papa Francisco, ele traz um ar de esperança, não é? E de renovação da própria Igreja Católica. Eu penso que os exemplos deles e os gestos deles já são positivos, mas eu acho que o Papa Francisco quer mais. E no último final de semana tivemos a canonização do Papa João Paulo II e do Papa João XXIII, e até o padre Luiz Couto, que é deputado federal da Paraíba, ele foi representar a Câmara, ele e um outro padre que é deputado federal, pelo estado do Ceará. E a história do João XXIII parece muito com a história do Papa Francisco. Por quê? Porque o Papa Francisco, ele já é idoso, né? Ele já está nos seus 75, 76. Está no bico do corvo. Isso. Aí o quê? E o Papa João XXIII, na minha visão, para ele ser santo, ele nem precisava fazer milagres. Por quê? Porque ele foi escolhido já com seus 74, 75 anos para morrer logo e não fazer mudanças na igreja. Aí o Papa João XXIII, ele surpreendeu, porque ele chamou o Concílio Vaticano II e foi ele que fez as mudanças que nós vivemos hoje. Por exemplo, antes a missa era em latim
não é? A mulher não tinha valor, a mulher, ela simplesmente ficava de um lado e os homens do outro, não podia nem ler uma leitura, né? Ele fez a reforma litúrgica e também toda a caminhada que a igreja na América Latina fez, né? Os próprios concílios, né? Que o Concílio Vaticano II e depois as conferências de Medellín e Puebla, né, a mudança de abertura para que os padres e as religiosas fossem para a rua e para as periferias, deveu-se ao Papa João XXIII. Por isso que eu acho que o Francisco, ele ainda vai trazer várias surpresas na nossa igreja. Eu já vi uma grande surpresa com relação à questão do segundo casamento dentro da igreja, as pessoas que são casadas pela segunda vez, da questão homofóbica dentro da igreja e da questão da pedofilia, que era uma mancha com a qual todo católico convivia sem olhar direito, né? Sem olhar direito. Olhava assim, sabia que existia alguma coisa, mas não olhava de soslaio. E eu acho que essas coisas devem ser enfrentadas e a igreja não pode ser, se a igreja quer ser um instrumento de união de povos, de união de ideias e principalmente de reverência a Deus, ela não pode deixar de olhar absolutamente nada. E aí, como é que fica nesse momento, Padre Tom, essa questão da presidente Dilma, desse momento de revisão do próprio PT, e onde que isso vai chegar aqui em Rondônia? Não tem espaço para o Volta Lula. Uhum. PT tem uma dinâmica. Nós tivemos o encontro nacional do PT. É aquele de todo mundo conversa, sim, quebra o pau lá dentro da sala e sai todo mundo risado. Delegados ali, nós tivemos mais de 900 delegados do país inteiro. O Lula esteve lá para reforçar. O Lula não vai voltar, não é pré-candidato à presidência e nem vai voltar. Aí os delegados já aprovaram a presidenta Dilma. É claro que existe um setor do PT, de um grupo de parlamentares que defende a volta Lula, mas existem também parlamentares ou outros partidos que defendem a volta Lula. Teve até a declaração do próprio PR, né, querendo romper e defendendo volta Lula. E o encontro, vieram os dois, estiveram ali os grandes partidos, o PMDB, estava o senador Raupp, presidente nacional, o líder do PP, do PDT, enfim, os partidos que são da base da base de sustentação do governo da presidenta Dilma. Portanto, o PT não aceita. Esse grupo não é o grupo do presidente Rui Falcão. O presidente Rui Falcão tem sido rígido. Eu não apoiei o presidente Rui Falcão, mas a disputa interna no PT já passou, né? E o Rui Falcão... o PT tem quantas correntes? Hoje, né? O PT tem mais de 7 correntes, né? A maior corrente é a corrente do Lula, que se chama CNB, Construindo o Novo Brasil. A segunda corrente é a corrente a qual eu pertenço, que é Mensagem ao Partido, e tem outras correntes. O movimento PT, por exemplo, o deputado Anselmo de Jesus em Rondônia, ele representa esse movimento, e temos a articulação de esquerda. Aí o grupo do presidente Lula, ele controla com mais de 60% o partido, mais de 60% dos delegados. Portanto, não é bom o volta Lula. A Dilma naturalmente tem direito à reeleição, tá? E isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, também das pessoas simples. Eu sei que o Lula foi um bom presidente, mas o Lula, ele é um presidente democrata, né? Um presidente que, por exemplo, se o Lula quisesse o terceiro mandato, ele poderia ter tido o terceiro mandato, mas ele não é a favor da reeleição. Poderia ter pleiteado, né? Por exemplo, ele não é a favor da reeleição como é na Venezuela. Perfeito. E outros países. Eu penso que até a reeleição, eu concordo com você, pode ser questionada, aumentando o tempo de um presidente ficar, ou de um prefeito, ou de um governador ficar, né? Mas a reeleição também, ao mesmo tempo, demonstra que a democracia é mais madura. É claro que as regras, elas precisam sempre melhorar. Por exemplo, é muito difícil disputar uma eleição com quem está no governo de plantão, tá? É verdade. Por quê? Porque tem que ter todo um cumprimento de regras e respeito da democracia. Porque a máquina pública ela é utilizada por quem está no plantão. Não, a gente não é claro inocente, que tem Estados Unidos, França, são países que têm uma democracia muito mais madura do que a nossa, e há muitas vezes abuso da nossa parte, quanto também há abusos. Por exemplo, eu que sou deputado federal,
é muito cômodo para mim ser pré-candidato a governador, porque eu posso usar dos meios de comunicação e de outros meios e não preciso me afastar do cargo. Como também é cômodo de um governador que se candidata à reeleição e ele continua sendo governador e sendo candidato ao mesmo tempo. A minha visão sobre reeleição é um negócio meio já mais ou menos definida. Eu acho que qualquer pessoa que queira que quisesse ou que venha querer disputar uma segunda, eu acho que você tem que ter primeiro um limite X e você teria que se afastar do cargo para ser exatamente igual a todo mundo. Eu acho que tem que ser sempre ser dessa forma. Mas eu, por dentro, eu não gosto de reeleição, não penso em reeleição, não. Eu gostaria que tivesse uma unidade de eleições, numa certa data, eleição geral, e que todo mundo fizesse lá, completar 5 anos, 6 anos, se fosse o caso, aí a sociedade que vai dizer 5, 6 anos e a partir dali ele não pode mais. Eu acho que era até interessante se houvesse mais tempo e não tivesse reeleição, até para que o político do momento ele pudesse se dedicar mais, porque muitas vezes você tem alguns que fazem um bom primeiro mandato e fazem um péssimo segundo mandato. A tendência é sempre essa, né? Sim, aí mas eu acho que com o Lula foi diferente, porque o segundo mandato de Lula foi melhor do que o primeiro. Tá? Não sei se foi o momento histórico que o mundo vivia, né? Uhum. Mas foi melhor do que o primeiro. Aí eu acho que a democracia do Brasil, ela precisa ser melhorada, as suas regras precisam ser melhoradas. Padre Tom, o senhor está colocando o seu nome à disposição do partido como opção para candidatura ao governo do estado. Hoje pela manhã eu ouvia a sua entrevista numa rádio, salvo engano, a Transamazônica, em que uma ouvinte entrou pelo telefone e deu uma espinafrada que não tem mais tamanho. Isso, é claro que a gente está ouvindo ali uma pessoa, isso não tem força de uma pesquisa, mas isso só demonstra que há uma rejeição ao PT aqui dentro da cidade de Porto Velho. Como é que o senhor encara isso e como é que o senhor vê a possibilidade de puxar uma candidatura ou participar de outra candidatura na condição de vice? Rapaz, eu até pensei que aquela mulher era uma alma encomendada. Então, uma alma encomendada. Mas eu assumi a presidência do PT em dezembro último, né? Temos cerca de 5 meses e em 5 meses nós nunca sentimos o partido tão animado e tão organizado, né? Sabemos que, como os outros partidos, o PT tem problemas. Uhum. Né? Nós estamos trabalhando, Léo, com pesquisas, tá? E a gente vê que a classe política, no geral, há um desgaste coletivo dela. É verdade. Tá? Agora, o PT tem aqueles que apoiam, que são fanáticos, e tem aqueles que rejeitam por 100% o Partido dos Trabalhadores. Né? Ame ou deixo. Ame ou deixo. Né? Tem aqueles que não querem de maneira nenhuma. E tem um grupo de pessoas que ele ainda não tomou decisão ou ele não é partido nenhum. Mas a gente sempre vai encontrar pedras no caminho. E sobre a sua pergunta, se eu aceitei, né? A princípio, foi o partido que me escolheu, uhum, né, no mês de maio do ano passado. E com o passar do tempo e com a animação das pessoas e a procura, o PT nunca foi tão procurado por outros partidos, né? Nós disputamos em 2006 e 2010 isolados, né? O PSB veio nos apoiar o Valverde no último momento. Portanto, antes de vir para cá, eu conversava com 4 partidos, portanto, eu acredito que há uma esperança no ar, né? E nos próprios dados internos que nós temos, a nossa pré-candidatura ao governo tem chances, né? Por quê? Porque a gente vive um momento onde a maioria dos políticos grandes e políticos tradicionais, eles não podem disputar porque são ficha suja, né? E o PT ousou porque eu sou um nome novo, né? E há também na sociedade uma vontade de renovação. É claro que o PT errou, né? Por isso que quando a gente falava da igreja, né? Quando eu comecei a falar da igreja, na verdade eu estava fazendo uma analogia, sim, aqui com o PT. Isso. Uhum. Aí o que? O PT errou, nós temos que assumir os nossos erros, a nossa história, levantar a cabeça e nós temos que começar a dialogar com a sociedade, com os meios de comunicação, com os outros partidos,
não como éramos xiitas no passado, que a gente pensava que só o PT sabia a verdade, né? Mas a verdade ela tem que ser partilhada. E aí o que? Hoje nós temos consciência que para chegar no governo nós precisamos de parceiros, e para governar nós não temos capacidade de governar sozinho. Não há condição. Não há condição. Bom, ou então o PT sai com candidatura própria e conversa com todo mundo. O PT sai com pré-candidatura própria ao governo, conversa com todos os partidos da base aliada da presidenta Dilma, mas eu estou conversando até com partidos que não são da base. Por exemplo, eu quero conversar com o Bianco, tá? Porque o Bianco foi governador, já foi prefeito, senador, uma pessoa que tem experiência e que é importante conversar com ele e se aconselhar também. Aliás, um nome que eu acho que ainda merece que Rondônia reveja a posição. Porque eu acho que o Bianco tem um papel histórico nessa construção do estado de Rondônia, que passa por um momento que foi muito difícil para ele, que é a história das demissões. Das demissões. Mas eu acho que, eu não sei, eu gostaria de ver o Bianco novamente fazendo essa coisa de governar Rondônia. Não sei, eu gostaria, somente para ver como é que são as coisas. Um dia desse eu falei aqui a respeito da Unir. Quando a Unir estava naquela confusão toda, eu cheguei aqui, eu defendi, eu digo, olha, eu gostaria de ver a atual reitora, a Berenice, eu gostaria muito de ver o que a Berenice tem para falar. Se ela fosse a reitora, eu ia ficar muito satisfeito. E estou satisfeito, lógico. Estou. Estava fazendo um belíssimo trabalho e aquilo que a gente se propunha naquele momento, terminou acontecendo. Agora, tem uma coisa que é meio diferente. Essa aproximação com o grupo do Cassol, principalmente porque o Cassol sempre esteve às turras com o PT aqui dentro do estado, o prefeito Roberto Sobrinho principalmente, e a senadora Fátima Cleide. E, de repente, agora abre-se o espaço para uma conversa. Eu sei, por exemplo, que o segundo homem da saúde lá do governo Alckmin saiu para a coordenação do Padilha. Essas coisas ocorrem. Isso, aí nós precisamos conversar e nós precisamos nos unir para ajudar o povo de Rondônia. A minha lógica é essa. E eu sempre fui uma pessoa de diálogo. Por exemplo, eu nunca tive brigas, desavenças com o senador Ivo Cassol. E quem nos procurou foi o próprio PP. Primeiro eles nos procuraram e nós já sentamos várias vezes e há uma grande possibilidade de caminharmos juntos com aquele bloco de partido, PP, PR e PPS. Tá? Mas aí o que? Nós estamos também buscando outras forças políticas, porque eu tenho dito, eu não tenho mulher, nem filho, nem jumento para dar milho. Por exemplo, se o partido está pensando que eu tenho dinheiro, né? Que eu tenho dinheiro, ou o partido ele vem querendo se vender, hoje falando para esses partidos, eu falava assim, olha, nós estamos preparando um programa de governo e a gente, se vocês querem caminhar juntos, nós precisamos estudar juntos esse programa e construir juntos esse programa. Porque, por exemplo, se vocês vão estar juntos para vencer, nós precisamos de estar juntos para poder administrar, né? E aí, o povo, não é de Rondônia, do Brasil, está muito saturado dessa política de interesse, do dano que se recebe, né? Aí, chegou o momento da classe política caminhar de acordo com o caminho o povo trabalhador de Rondônia. Um estado novo como esse, que avançou tanto, nós precisamos avançar também no lado político. Padre Tom, você é amigo do Mauro Nazif, é partidário do correligionário do Roberto Sobrinho, e qual é a avaliação que você faz dessa prefeitura que foi deixada pelo Roberto Sobrinho, do momento que a gente vive, das mazelas que nós estamos passando, porque a gente tem a visão correta de que o dinheiro grande que veio para aqui não foi utilizado. E a gente vive aqui as mesmas desgraças de sempre e a gente não sabe que caminho tomar. Não, qual é a avaliação que você faz? Até alguém hoje numa rádio, em outra rádio, me questionava que o PT ele abandonou Rondônia, né? Rondônia é um dos estados que mais recebeu recursos, tá? Recursos, por exemplo, mesmo as minhas emendas, que são poucas, graças a Deus, eu tenho empenhado e já liberado muito recurso das minhas emendas. Agora, a administração de Roberto foi uma administração que recebeu muito recursos, mas eu reconheço que houve erros na gestão do Roberto. Agora, nós temos um novo gestor,
tá? E o gestor que entra, eu já fui prefeito, quando a gente entra numa administração pública, a gente tem que ter coragem e a gente não pode ficar velando o defunto passado, ou enterra esse defunto, tá? Agora, um exemplo é a questão do esgoto de Porto Velho. São quase 800 milhões de reais que iniciou a obra, esgoto e água, iniciou a obra no governo Cassol, paralisou no começo do governo Confúcio Moura e a obra nunca foi retomada. Parece que o Tribunal de Contas paralisou a obra, não tinha projeto básico. Por que não retomou a obra? Aí eu acho assim que a administração do prefeito Mauro Nazif, que eu confio, né, que eu convivi com ele, ela precisa melhorar as suas assessorias, melhorar os seus secretários, né, porque a administração é um conjunto para poder retomar isso, né? Não esperava análise diferente. A gente vai encerrando o programa e eu quero aqui parabenizar a dona Nazur, que é a mãe da Lorena, nossa operadora de caracteres, que faz aniversário hoje. Um grande abraço para a senhora. E para encerrar o programa, eu quero dizer o seguinte, que amanhã às 10:07 da manhã você pode ver, você vai ver o programa Novo Dia com Adilson Norato e Renata Beccari, jornalismo verdade da TV Candelária falando mais alto. E para finalizar, eu queria pedir que você falasse uma frase que você começou. É aquela que fala sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quem é essa frase? Hein? De quem é essa frase? A de Jesus Cristo. Pois é, então fiquem aí com a frase de Cristo, nosso grande mentor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Boa noite, bom sono e bom sonho. Fiquem com Deus. Obrigado, Padre Tom. Foi um prazer recebê-lo. Prazer por meu. Tchau, tchau, gente. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.